Fala, minimalista! Fala, minimalista! Hoje nós vamos para o terceiro episódio do Casal Minimalista. No episódio de hoje a gente vai responder essa pergunta aqui. A pergunta é do Diego Beijo. Beijo, Falando Diego. nisso, beijo, Diego. A pergunta é: como fazer a outra pessoa entender e viver o minimalismo com você? E aí, antes de a gente gravar esse vídeo, a gente deu uma mera conversada, assim, eu e a Dani, uma conversada de 27 segundos. Porque a ideia é realmente a gente trocar uma ideia aqui com vocês, sem ter combinado algo, mas sim cada um falar aquilo que emerge de dentro de si mesmo. E aí, eu acho que o passo zero dessa pergunta é que ele pergunta aqui assim, né? Como fazer a outra pessoa entender e viver o minimalismo com você? Eu acho que isso trata muito de expectativa. Expectativa é um perigo no relacionamento. Por quê? O relacionamento, basicamente, ele é moldado e a gente segue por duas expectativas. Aquilo que a gente espera que o outro faça e aquilo que a gente espera que o outro não faça. E essas duas expectativas, elas são um problema. Porque muitas vezes a gente espera que a pessoa não faça algo, mas a gente não avisa essa pessoa. E a pessoa ela não está avisada. E ela continua fazendo aquilo. E aquilo te incomoda. Mas você não fala isso para ela. E aquilo, ali dentro de ti, acaba sendo uma expectativa. E você começa a meio que ficar zangado com a pessoa, sem a pessoa sequer saber disso. Entende? E aí, às vezes, em um momento muito aleatório que acontece uma outra coisa do dia a dia, você meio que dá uma patada na pessoa. Eu sei bem o que é isso, porque isso já aconteceu comigo, já aconteceu com a Dani, e eu acho que acontece com todo mundo. Mas, para isso, eu acredito que um ponto importante é a comunicação. Eu não sei o que a Dani vai falar exatamente, mas desde quando a gente fez uma troca de ideia, onde eu cheguei para ela e propus essa conversa, que a gente falaria, então, 5 coisas que a gente não gosta que a pessoa faz e 5 coisas que a gente gosta que a pessoa faz. Nessas 5 coisas que a gente não gosta, que a gente vai falar, são justamente aquelas coisas que a gente cria aquela expectativa que a pessoa não faça, tu percebe? E aí a Dani me falou coisas que ela não curtia que eu fazia, que eu não fazia ideia. Tinha algumas coisas que sim, eu tinha alguma evidência porque ela já tinha falado, mas tinha outras coisas muito simples que eu não sabia. E daí, a partir do momento que ela falou aquilo, isso meio que se tornou, então, eu comecei a reconhecer isso, eu comecei a perceber que eu fazia isso. E aí, dentro do possível, a partir dessa conversa, a gente foi buscando melhorar. Tanto aquilo que ela falou que não gostava que eu fazia, quanto aquilo que eu falei que eu não gostava que ela fizesse, saca? E, aos poucos, isso trouxe uma maturidade. Eu coloco parênteses aqui, porque eu acho que não é só isso que trouxe a maturidade no nosso relacionamento, mas isso ajudou bastante, porque evitou aquelas tretas meio bosta, assim, sabe? Aquela treta do dia a dia que às vezes rola e você nem sabe. Não sei, não acontece com você aí no teu relacionamento que às vezes vocês meio que estão bravos um com o outro, mas o tempo passou e você nem lembra por que tu tá bravo. Mas tu age como tá bravo ainda, mas tu já nem sabe ali meio por que tu tá bravo. Comigo acontece. Com a Dani não sei porque ela guarda o negócio, é meio perigoso. Mas basicamente é esse o princípio, assim. E aí, quando a gente traz essa parada de expectativa, é algo muito perigoso. Eu, sempre que eu me vejo esperando algo da Dani, do tipo, eu tô fazendo uma coisa e eu tô direcionando a minha vida para esse lado, automaticamente já vem aquela expectativa da pessoa que está dividindo a vida contigo e esperar que aquela pessoa faça isso também. Só que a gente precisa entender que existe o Gabriel, existe a Dani e existe o casal. E a forma que o Gabriel vai levar a vida e a forma que a Dani vai levar a vida talvez sejam diferentes. Mas o casal, ele em algum aspecto se conecta porque talvez a forma que eu levo e a forma que ela leva são diferentes, mas o destino que a gente busca é o mesmo. Tu percebe? E aí a gente aprende com isso. Muito mais importante do que a gente focar em criar uma expectativa do tipo, eu tô fazendo isso, faz isso também, Dani, é você fazer isso porque aquilo é importante para você.
E aí automaticamente, aos poucos, conforme você vai evoluindo no teu processo, na tua jornada, as pessoas que estão ao teu redor, que sentem interesse, que veem a tua mudança, elas vão vir te perguntar, elas vão vir trocar ideia contigo, vão querer saber como é, o que você faz. É você, antes de qualquer coisa, focar em você, ser de dentro para fora, e aí, a partir do momento que você flui aí no teu caminho, na tua jornada, aí sim as pessoas que se sentem conectadas com isso vão seguir. Mas aí talvez surja a dúvida do tipo, tá, mas e se a pessoa não seguir? O que fazer? Não sei. Eu acho que isso é uma coisa pessoal de cada um. É evidente que muitas vezes, se o casal está indo para caminho completamente diferente, às vezes vai ser complicado realmente manter um relacionamento. Mas aí são coisas que é de cada um, entendeu? O relacionamento, ele é algo muito individual ali individual do casal é engraçado, né? Mas enfim, de cada... Particular, né? Particular. Mas eu já falei aí mais de 80% do vídeo. Agora eu vou deixar para a Dani responder como que ela acha que a gente pode lidar e como a gente lida com essas expectativas, respondendo a pergunta, lembrando novamente, como fazer a outra pessoa entender e viver o minimalismo com você. Então, essa pergunta, ela meio que, a forma como eu interpreto, é como se a pessoa que está fazendo a pergunta quisesse impor à outra o minimalismo. Isso eu já não acho legal. Por exemplo, o Gabi, quando começou na pegada minimalista, eu não fazia ideia do que se tratava. Não conhecia, embora hoje eu vivo nisso com ele, antes eu não fazia a menor ideia. Mas não foi uma coisa que ele me impôs. Ele ficava gravando os vídeos, eu ficava escutando, ouvi ele falar com outras pessoas e eu fui entendendo o que é. Mas por meu interesse também. Eu acredito que tu não precisa criar a ideia de que o teu companheiro, o teu parceiro, parceira, precise viver exatamente a mesma filosofia, o mesmo estilo de vida que você vive. Eu acredito que os estilos de vida podem ser diferentes, complementares, e se não for complementares, tudo bem. Porque o casal que realmente quer permanecer junto vai lutar e vai achar maneiras de se comunicar para estabelecer uma rotina juntos. O que eu quero dizer é que tem como viver. Por exemplo, eu e o Gabi somos completamente diferentes. A gente tem alguns pontos que se encaixam e outros pontos que são um para a direita e um para a esquerda. E a gente vai conversando, a gente vai dialogando, a gente vai compartilhando as nossas experiências e vivendo assim. Quais são os pontos que se encaixam na gente? Quais são os pontos que não se encaixam? Eu diria que o que se encaixa na gente é a gente se gostar, a gente se ama muito. A química. Isso. Deu? O que mais se encaixa? Não sei, né? Nós dois agora... Acho que a busca por evolução. É isso. A gente gente tá andando num ritmo mais próximo um do outro, sabe? O companheirismo, assim, é muito nosso. Agora, o que não se encaixa? O nosso estilo de vida não se encaixa do ponto de vista que eu sou uma pessoa mais ativa, assim, eu tô sempre buscando... Pratica atividade física, mantém uma alimentação o máximo possível saudável e busca por estar sempre fazendo alguma coisa. E eu já gosto de ficar mais na minha, mais paradinha, descansando, como besteira, não faço atividade física, não sei yoga. Então, a alimentação nossa é diferente, mas ao mesmo tempo a gente tem... Eu sinto que aos poucos, a gente tá 6 anos junto, aos poucos também tá meio que direcionando, sabe? Eu fico de boa com ela, que nem o lema da Dani é fica de boa, né? Dá uma relaxada. Dá uma relaxada, eu quero dar uma relaxada. Essa é a palavra que eu uso o dia inteiro. Uma coisa, por exemplo, que a gente... Enfim, ela acorda, toma café, e daí depois que ela toma café, que ela acordou, ela quer dar uma relaxada. Saca? E eu já não, eu acordei, eu fiz o meu ritual, eu tomei meu café, e aí eu quero cair de 2 pés na porta no dia.
A Dani quer dar uma relaxada depois do café. Então, pra tu ver como a gente é diferente, sabe? Muito. Mas aí, às vezes, ela também já começou dias que ela toma um café e já vai fazer tal coisa e tal, e ela se sente bem depois, e eu percebo que ela se sente bem. Porque daí quando, às vezes, eu saio de casa e eu volto, ela fala, ela tá animada, putz, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, e tal, e tal. E ela começou aquele dia sem dar aquela relaxada e foi bom pra ela. Mas também tem dias que eu começo, que eu tomo um café e que eu venho dar uma relaxada com ela. E também é bom pra mim, pra sair daquele aquela parada frenética assim do dia a dia. Então é esse equilíbrio, é o você, eu acho que é você implementar aquele olhar muito mais aprendedor do que julgador, sabe? Do tipo, ai, nossa, olha, ela faz isso e que, mas do tipo, ela faz isso, até que ponto isso é bom pra ela? Se isso é bom pra ela, legal, deixa eu ver como é isso, vou experimentar isso. E é isso, gente, é bem diferente no sentido de como levar a vida. Mas basicamente a resposta para a pergunta é não tentar impor o teu estilo de vida, os teus pensamentos a outra pessoa, porque assim vai acabar gerando uma certa distância, sabe? Ou tu vai pegar ranço por aquilo que a pessoa fala. Outra coisa é respeitar. Respeito é uma das principais coisas, porque sem respeito o relacionamento não funciona de verdade. Eu achei que ia continuar. Tu tava pegando fio, achei que ia falar mais, tá ligado? Ah, uma coisa, outra coisa e... Não, mas não impor então. Respeita, não impõe, coloca o teu olhar aprendedor, E não se cria comunica mais. expectativas, né? Não cria Não cria expectativas. expectativas. Não Porque aí tu não vai interrompa ficar- as pessoas quando elas estão falando. Também é uma coisa massa, tá ligado? É bom. É bom, é saudável pro casal. Acho que isso vai pra lista do Gabi não gosta de ser interrompido. Depois a gente conversa. Mas é isso aí, a listinha do vídeo, o combo do vídeo é, então, o que a Dani disse? Fala aí, repete. Não impor tuas ideias. Respeitar teu parceiro ou parceira. Não criar expectativas sobre o outro. Eu acho que nem é não criar, né? É aprender a lidar com expectativas internas, porque criar a gente cria, né? É verdade. É, A gente tipo, cria mesmo. O negócio criou, sabe? É tipo, tá ali. Ih. Nasceu. Acho que é aprender a lidar com as expectativas e não impor elas, né? Daí entra no impor novamente. Estabelecer uma comunicação clara, colocar um olhar aprendedor e não um olhar julgador, como se a pessoa estivesse pro caminho errado e você estivesse no caminho certo. Feito? Feito. A gente se vê por aí, ou no próximo vídeo, e Bora pra cima.